Pronto, vamos lá. Vamos ver se agora vai. Tá com retorno? Tá com Agora retorno? melhorou. Melhorou. É, Agora que eu tá bom. tô do lado do Wi-Fi aqui. Agora, acho que era o sinal. Não, acho que pequeno retorno não tá funcionando. Tá. E acho que vamos seguir assim, tá? Tá bom, tá beleza. Vamos Bom, que vamos. pode estar. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a todos. Tá lá. Como ter dado essa manicomial, passes atuais na reforma psicológica, para falar desse tema, né, a semana da manicomial, atualmente, né, teve a mágica manicomial, ou, né, em várias cidades, São Paulo, na Rita. E, bom, vamos falar sobre esse tema com um professor parceiro da Casa do Todos, né, já é a segunda live do Ricardo. Bom, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Gabriela, eu sou formada em psicologia de São Paulo, sou psicanalista, acompanhante terapeuta e trabalho como terapeuta no Instituto Casa do Todos, né? Estou representando aqui hoje, com muito prazer, que atua há 20 anos na área do cuidado humano, né? E cria oportunidade de atendimento para pessoas de todas as idades, com deficiência, sem deficiência, vivendo situações de exclusão social, escolar, né? A partir da área. E como convidado, o professor Ricardo, também formado em psicologia, né? Na USP. Atualmente, Ricardo atende psicoterapia particular, faz clínicas institucionais nos serviços do SUS, e que a gente vai explicar um pouquinho melhor para frente. Ó, O pessoal tá falando muito do microfone e eu não tô conseguindo mutar o meu. Eu acho que deu algum problema no meu sistema aqui, viu? Porque não aparece o mudo, não aparece o comando, sabe? nossa, que estranho. E tá, a sua fala trava para mim. É, menina, que complicado, hein? Ai, que pena, Ricardo. Será que você tem outro fone aí? Deixa eu ver aqui. É, porque o pessoal está reclamando do retorno, mas eu teria que mutar quando você fala. O problema é que para mutar tem que. Ah, era só um pouquinho. Vê se você tem. Aí, deu certo. Bom, vamos trabalhar assim, enquanto eu falo, o Ricardo muta o microfone dele, né? Uma pena, porque a gente, né, perde um pouco dessa conversa, mas vai ser dessa forma, né? Então, continuando, né? O Ricardo, ele hoje em dia faz supervisão institucional no SUS e no SUS, mas porque ele tem uma carreira de muitos anos, né? Dentro da rede, dentro dos serviços de saúde mental, né? Inclusive, ele foi um dos idealizadores da Copa da Inclusão, que depois ele vai explicar um pouco melhor o que é, né? Que é uma ideia muito bacana que ele toca, né? Que ele criou, né? E hoje em dia acontece, né? Já teve várias edições. E ele é coordenador da Liga Acadêmica de Estudos em Saúde Coletiva da FMU, né? Então, ele tem uma vasta experiência na área da saúde mental, da saúde coletiva, e vai ser muito legal ter ele aqui para falar desse tema hoje aqui com a gente. Ricardo, quer dar uma palavrinha? Vou ficar... Bom dia. Obrigado. Desculpa aí os. É, tá bom porque eu muto. O problema acho que é o meu áudio aqui. E aí, aí a pecinha aqui não achava os comandos, porque os comandos estão em branco e detalhe, a parede é branca, então não aparecia os comandos. Aí eu pus no meu cabelo aqui na peruquinha aqui, ó, aí aparece o comando agora. Agora deu certo, agora vai, né?
Eita lá. E antes o sinal estava ruim porque eu estava mais afastado do Wi-Fi. Mas é curioso, porque eu estava agora no Meet, estava funcionando. Mas tudo bem, né? É, tudo bem, tranquilo, belezinha. Bem, Mas eu, Ricardo. queria, eu quero só agradecer o convite da Casa do Todos. Eu fico muito honrado, admiro demais o trabalho de vocês. Eu vejo em vocês, de fato, a raiz da luta antimanicomial, sabe? De fato, os preceitos da luta antimanicomial, do que de fato a gente quer no trabalho com o usuário, né? Com o atendido, como vocês falam também, porque a ideia é essa relação horizontal de cuidado, essa relação mesmo de estar com o outro, sem o exercício do poder, né? Da autoridade profissional. Então, obrigado pelo convite, estou muito honrado mesmo de estar aqui hoje e é um grande prazer de dividir novamente esse espaço com a Casa do Todos. Muito obrigada, Ricardo. Bom, é, a gente vai iniciar, né? Acho que a gente tem aqui um tema é, que tem o nome, né? De cuidado extramuros na luta antimanicomial. Então, vou dar uma passadinha no que é a luta antimanicomial, né? Um breve histórico para a gente já começar a conversa, todo mundo com essa mesma base, né? Acho que é importante a gente, às vezes, tem pessoas seguidoras da Casa do Todos que não sabem exatamente, né? O que é o movimento, o que é a reforma psiquiátrica, né? E a importância disso para o nosso fazer atual, né? Inclusive da Casa do Todos, que a história começou, né, logo depois da lei da reforma psiquiátrica, né? Então a gente tem aí esse histórico que combina. Bom, vou começar falando o que é a luta antimanicomial, né? Esse movimento social que começou na Europa, lá por volta dos anos 50, 60, né? Discutível aí. Temos um eixo na Itália, temos um eixo na França, temos um eixo na Inglaterra, né? Mas é um movimento mundial que começou como uma crítica àquele modelo asilar, né, de hospitais psiquiátricos, de o que a gente chama hoje de manicômios, hospícios, né, e tudo aquilo que segregava e prendia aqueles chamados de loucos, né, arbitrariamente os loucos, né, todo mundo que não obedecia a norma de alguma forma ou que se rompia com o laço social de alguma forma, né, era preso muitas vezes involuntariamente nesses lugares físicos, né, manicômios, hospitais. E, bom, a luta antimanicomial começou como uma crítica a esse modelo asilar, né, que era mundialmente imposto. É, mas hoje em dia, né, a gente já não tem mais esses manicômios da forma como eram antes, né? A gente vai trazer um pouquinho mais para frente, que hoje em dia temos as comunidades terapêuticas, mas que são inconstitucionais, né? Então a gente vai trazer um pouquinho isso, mas hoje em dia o manicômio ele se perpetua de outras formas, né? Ele tem as suas formas, a sua lógica segue, né? Então a lógica de segregação, a lógica de patologização, né, do sujeito, então essa pessoa é reduzida a uma doença, o tratamento é reduzido a um remédio, e tudo isso ainda perpetua, né, o conceito do manicômio, a lógica do manicômio, mesmo sem as paredes e os muros físicos, né? Então a luta segue até hoje, né? E quando essa luta, esse movimento chegou no Brasil, a gente estava terminando de acabar a ditadura, né? Ali no meio da ditadura. Então, não foi uma coisa que pegou imediatamente, né? Mas foi vindo e os movimentos psiquiátricos da época, né? Começaram a ler sobre isso e ver, né? Mas a reforma psiquiátrica começou a ser discutida no Brasil no final dos anos 70 e isso, a lei em si só foi promulgada em 2001. Então, a lei da reforma psiquiátrica é de 2001 e é um marco legal da reforma, né? Não é que em 2001, pronto, acabou, todos os manicômios, tudo ficou perfeito, maravilhoso, né? Foi só a lei que começou a falar, ó, gente, agora tem que ser assim o cuidado, né? E é uma lei muito bem feita, né? Quase utópica quando a gente lê, né? Acho que é muito bonito, é uma cartilha muito legal e acho que até hoje a gente ainda está tentando implementar,
né, essa lei que foi promulgada em 2001. Então, uma curiosidade interessante, né? Eu fui lá visitar o Hospital do Juqueri e eles falaram que o último paciente internado lá saiu em 2020 de lá. Então, vejam, né? A lei em 2001 falava que não era mais para ter ninguém internado e só em 2020 eles conseguiram tirar o último paciente do Hospital do Juqueri, que foi um dos hospitais maiores, hospitais psiquiátricos do estado de São Paulo. Então, acho que isso mostra, né, como essa luta ainda é muito atual e como a implementação da reforma requer vontade política, né, requer realmente pessoas se esforçando para isso, não é só porque tem a lei que ela está sendo seguida, né, não é porque tem a lei que ela não pode ser revista, né, como a gente também sabe que está acontecendo atualmente. Então, acho que isso é a base, né, que a gente vai discutir aqui, né, Ricardo? Acho que o Ricardo tem muitas informações também de dentro da rede, e então vou passar a palavra para ele agora, né, com essa questão, né? Como que o manicômio se perpetua atualmente? Então, é muito importante o que você está dizendo, né, Gabriela? Porque, sim, o Fábio até falou, sim, Fábio, foi fechado o Juqueri. Hoje o Juqueri, você pode visitar, virou um parque, e hoje você pode visitar, inclusive ali tem algumas instalações que dá para visitar do Juqueri, e eu sei que se você for profissional de saúde, dá para inclusive visitar e ter acesso a alguns prontuários, alguns registros que tem lá no Juqueri. Muito interessante isso também. Sabe, registros ali do século passado, né? Então teve até uma colega minha que foi recentemente no Juqueri, e ela viu alguns registros, como se fosse o livro dos bebês, né? Porque antigamente nos manicômios tinham as vendas dos bebês. Então ela achou lá nos registros esse registro de controle de quais eram os bebês que iam ser doados para tal família, quais bebês que não iam ser, porque tinham de fato essa venda. Também como a venda dos corpos, também tinham, né, nos manicômios. Então, os pacientes que faleciam eram vendidos para as faculdades de medicina, enfim, para ficarem nos laboratórios. Então, na verdade, os manicômios eles não perdiam dinheiro, né? Então, tudo era vantajoso para o manicômio. Então, é muito interessante visitar lá, sabe? Eu sei que o Pinel também ele tem visitas monitoradas, né? Visitas técnicas, desde que você vá com um profissional, com um professor também. Agora, é muito interessante o que você fala, né, Gabriel? Porque assim, a lei vem em 2001, se fala da consolidação da reforma psiquiátrica, mas na realidade, a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica, né, ela ainda não foi, a reforma ela ainda não foi consolidada, né, mesmo 24 anos depois. Pelo contrário, eu vejo até atualmente a gente num momento bastante perigoso de alguns retrocessos, né? Porque a gente teve, inclusive, retrocessos em 2017, onde os hospitais psiquiátricos, que antigamente tinham saído da rede, precisavam ser fechados, hoje eles não precisam mais ser fechados. Então, hoje, atualmente, ainda continua sendo proibido montar um novo manicômio, mas os hospitais psiquiátricos eles não precisam mais ser fechados. Isso é um retrocesso na legislação. E o que eu percebo também é que, de fato, não dá nem para dizer, porque ainda tem, né, aqueles movimentos de dizer que os CAPs não funcionam, mas nem tem como a gente dizer que os CAPs não funcionam, porque a rede substitutiva que era antigamente, né, aos hospitais psiquiátricos, elas não existem da maneira que elas deveriam existir. Então, a Lei 10.216, ela se torna utópica, inclusive, porque ela tem muita sabotagem e tem pouco investimento e pouco financiamento, uma questão política. Isso do SUS como um todo, porque o SUS também tem a PEC 95, do congelamento do financiamento do SUS, e, consequentemente, também para a saúde mental. Então, por exemplo, a gente tem territórios, por exemplo, no extremo leste de São Paulo, de extrema precariedade social, e que a gente sabe do movimento ali, do uso de substância, que não tem CAPS, álcool e outras drogas. A gente tem territórios que a gente precisaria ter no mínimo 2 CAPs, a gente tem 1 CAPs. Então, o quanto a rede, de fato, ela não foi fortalecida. Então, a lei foi instaurada, mas, de fato, a reforma psiquiátrica não foi instaurada. E volto a dizer, atualmente vivemos um momento de retrocesso e ameaça daquele ponto que chegamos até aqui. Então, hoje, antigamente a gente via numa luta de desbravamento, hoje eu vejo numa luta de resistência para não retroceder.
sabe? Uhum. É isso, né, Ricardo? Acho que quando a gente pensa de 2016 para cá, né, é possível, tem pessoas que até falam sobre uma contra-reforma psiquiátrica, né, um desmonte de tudo isso que foi construído, né, nesses primeiros anos da implementação da reforma e que existem muitas pressões, né, envolvidas e muitos interesses sendo contemplados quando a gente pensa nessa contra-reforma, né? Porque a gente vê um grande desinvestimento na RAP, na rede de atenção psicossocial, enquanto que o investimento nas comunidades terapêuticas, por parte do governo, né, que é um governo teoricamente progressista, de esquerda, né, ele não mudou essa política, então ainda seguimos com esse subinvestimento na rede e esse investimento excessivo, né? Porque qualquer investimento acima de zero já deveria ser excessivo, mas é muito acima, nas comunidades terapêuticas. Aí vou te convidar a falar um pouquinho sobre as comunidades terapêuticas e se elas seguem algum princípio da lei ou da rede, quais são esses princípios e por que elas não seguem. Se puder falar um pouquinho para a gente. Então, a questão do o que você falou é uma coisa muito importante, né? Porque o manicômio ele vai existir mesmo sem existência dos muros do manicômio. Então, a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, ela é muito mais do que tirar os pacientes de dentro do hospital psiquiátrico, de dentro do manicômio, que não é pouco. Não é pouco, pelo contrário, né? Tirar essas pessoas que estavam enclausuradas ali 30, 40, 50 anos, que nasceram nesses lugares, foi e ainda é um desafio enorme, porque ainda existem pacientes que estão internados, né? Como o próprio Fábio disse, por exemplo, os hospitais de custódia, os antigos manicômios judiciários, se tem uma forma mais manicomial que o manicômio, são os manicômios judiciários, que além de manicômio ainda tem a questão de todo o estigma de serem pessoas que cometeram crime pela sua loucura. E ali, se no Brasil não tem prisão perpétua, ali de fato acontecia, né, Fábio? Porque a pessoa sair do hospital de custódia, ela precisava de uma alta médica, onde que se garantiria que aquela pessoa não cometeria mais aquele crime. Quer dizer, algo praticamente impossível, porque nem sob controle de nós mesmos nós vamos ter. Então, as pessoas eram internadas no hospital de custódia e ficavam lá para o resto da vida em sua prisão perpétua. Depois dos manicômios judiciários, então, eles se tornam hospitais de custódia. Hoje, no Brasil, poucos estados têm ainda essa política e São Paulo é um deles. Se tem um estado que é um estado extremamente manicomial, é o estado de São Paulo, principalmente aqui na Grande São Paulo, se estendendo ali até Sorocaba, né, Ribeirão Preto, e Sorocaba, o principal polo manicomial do estado. Os hospitais de custódia, pelo Ministério Público, eles não podem mais existir no estado de São Paulo. Esse é um grande nó atual, viu, Fábio, do território e da rede. Porque o que acontece? De um determinado dia, o Ministério Público chega para o governo do estado e fala: não podemos mais ter os hospitais de custódia. Eu acho coerente, é importante. Só que como a gente vai preparar a rede para isso? Aí, de uma hora para outra, se acionam os CAPs, dizem: CAPs, vocês precisam achar a família dessa pessoa porque ela vai sair. Esse movimento de saída dos pacientes do hospital de custódia, ele já vinha acontecendo desde a década passada, onde esses pacientes saíam, iam para a residência terapêutica, saíam para os outros hospitais, depois para a residência terapêutica, a busca pela família. Mas o momento atual que a gente vive é de um despejo dessas pessoas que estão no hospital de custódia para as suas famílias, que muitas delas não têm vínculo, ou para o CAPS ou para o território. E não há um fortalecimento do território, ou para as residências terapêuticas, percebe? Então, é isso mesmo, né? O hospital de custódia ele é um manicômio ainda maior. Agora, os manicômios, tem um autor, o Pelbart, que ele fala dos manicômios mentais, né? Que são os manicômios que estão dentro da nossa cabeça. Então, que é essa lógica reprodutora de exclusão, do estigma, do exercício de poder sobre os pacientes, sobre os usuários, que se a gente não tomar cuidado, a gente faz uma prática manicomial, inclusive dentro do próprio CAPS. Então, a gente tem que sempre pensar nisso, o quanto o manicômio está dentro da nossa cultura, e não necessariamente só dentro dos muros dos manicômios dos hospitais psiquiátricos. Boa, Ricardo. Acho que você tocou num ponto muito importante, né?
Que é isso, o manicômio, hoje em dia, ele está diluído nessa lógica, né? E, claro, eles ainda existem concretamente, né? E nesses casos dos hospitais de custódia, das comunidades terapêuticas, agora até de alguns entes da rede, né? Mas, principalmente, quando a gente pensa no nosso fazer como psicólogos ou psicanalistas, ou, né? Na verdade, qualquer trabalhador da saúde, mais especificamente da saúde mental, mas pode ser da saúde no geral, né, pode ter ações manicomiais, né, no seu dia a dia, e que é muito comum, né? Então a gente pensa na restrição química, né, das pessoas, então já ir logo aplicando ali um sedativo forte quando a pessoa chega em crise, né? Já ir fazendo assunções sobre diagnósticos, né? E esse diagnóstico resume aquela pessoa. E acho que é um modo também muito, de certa forma, industrial de lidar, né? No sentido de, bom, ir passando, né? A gente não tem tempo, a gente precisa bater meta, a gente precisa, né, entregar resultado, então não tem tempo de olhar um sujeito de cada vez, né? Quando a gente vê o que está acontecendo hoje em dia na rede, né? Você estava até me contando outro dia sobre isso, queria que você desse uma palavrinha sobre essa burocratização que impede que o sujeito seja escutado de fato, né? E como é difícil a gente também né, culpabilizar, responsabilizar os trabalhadores por algo que é estrutural, né? Hoje em dia na rede. E se a gente não tomar cuidado nos nossos consultórios, no nosso fazer, em hospital, em todos os lugares, né? Olha, você percebe essa questão da lógica manicomial, né? Porque, por exemplo, as comunidades terapêuticas para pacientes, né, usuários de álcool, dependentes, né, de álcool e outras drogas, porque usuário, quem não é, né? Essa questão de um financiamento de um modelo onde eu financio, e aí eu não estou nem entrando aqui no embate, tá? Porque vai ter que ter ou não ter unidade de internação, mas assim, o quanto eu financio muito mais uma comunidade terapêutica, muito mais situações de internação do que eu financio menos o trabalho comunitário, a rede comunitária. Uhum. Só voltando um pouquinho assim nessa coisa da internação, o quanto a gente não vê enfermarias em hospitais gerais para álcool e outras drogas, apesar de fazer parte da RAPS. Uhum. O quanto a gente vê um sucateamento e uma diminuição de leitos de hospitais gerais dentro do território de enfermaria de saúde mental dos nossos hospitais. Na pandemia, vários leitos de saúde mental foram fechados para eles virarem leitos de pandemia na maior crise da pandemia, nas duas maiores crises. Ok, beleza, fecharam esses leitos, os vírus vão ficar aí, gente, era da nossa vida. Agora, a pandemia acabou. Hoje estamos numa live porque é rede social, mas a pandemia acabou. Adivinha se os leitos de saúde mental voltaram a ser leitos de saúde mental aqueles que eram? Evidentemente que não. Então, de novo, retrocesso, porque a enfermaria no hospital geral é no hospital geral no território daquele CAPS, daquele usuário, que ele não precisa se deslocar para o interior para ser internado. Então, a lógica de financiamento ainda é uma lógica manicomial e que está cada vez mais forte. Então, volto a dizer, mais do que a gente avançar com a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial hoje é mais lutar para não termos um retrocesso do que para avançarmos. E essa questão que você falou está tudo entrelaçado. Hoje os CAPs, os profissionais dos CAPs, eles têm metas quantitativas. Então, os CAPs hoje eles precisam bater meta de visita domiciliar, eles precisam bater meta de matriciamento, que é como se fossem reuniões com a UBS. As UBS precisam bater meta de atendimento. Enfim, existem metas e cada vez mais protocolos, metas e burocracia. E quanto mais eu encho os profissionais de burocracia, menos eu tenho um poder criativo. E é justamente no poder criativo que se tem a transformação, o vínculo, a potencialidade de sentido. E é justamente quando eu tenho mais tempo para eu criar que eu posso olhar o sujeito na sua singularidade. E o que vai se perdendo cada vez mais, infelizmente, são os tratamentos em massa
pelo diagnóstico. Então, o esquizofrênico eu trato assim, e aí essa busca incessante pelo diagnóstico, e o mais grave ainda, a busca incessante para tirar os sintomas do paciente. Então, evidentemente, eu não estou dizendo e banalizando que é legal sofrer, não é isso, mas eu corro o risco de tirar todos os sintomas do paciente e anular o sujeito. Eu já vi vários pacientes que estavam bem, teve a remissão de sintomas, não tem mais sintomas, mas eles não saem de casa. Então, quer dizer, eles não vivem. É como se eu tivesse feito uma lobotomia nesse sujeito, só que de uma maneira indireta. Isso também é manicomial. Então, a nossa prática, quando o sujeito entra em crise, é trabalhar essa crise, entender o sentido da crise. Que é justamente na crise que existe a potencialidade de transformação. E não tentar acabar e minimizar o sujeito a um diagnóstico. Até porque existe o Ricardo esquizofrênico, a Gabriela esquizofrênica. Você percebe, senão a gente vai tratar todo mundo igual. Todo mundo igual. Que é a mesma lógica do manicômio. Acabar com as singularidades, com a identidade e com a existência do sujeito. Uhum. E aí, acho que quando a gente pensa, né, nessa lógica, claro, na Casa do Todos a gente tem isso, né, o antimanicomial como um dos nossos preceitos principais, né? Então, realmente, quando a gente pensa, né, na lei da reforma psiquiátrica, que é dar uma resumida nisso tudo, né? Então, vamos lá. Protege o direito das pessoas, incentiva o cuidado comunitário e territorial, estimula a criação de CAPs, mas também estimula, né, esse cuidado para o sujeito e não para a doença. Então, na Casa do Todos, acho que é muito raro, não sei se eu já vi, a gente falando, esse paciente, ele tem sei lá o quê, tipo, esquizofrênico, é paranoico, é isso, aquilo, né? Às vezes a gente usa clinicamente, né, esse repertório de diagnóstico, mas nunca vai vir antes do nome do sujeito, nunca vai vir o remédio antes do manejo clínico, né? A gente nunca vai colocar o sujeito assim, então ele é autista, então a gente vai fazer estimulação de sei lá o quê, e assim, é uma horizontalidade mesmo, porque a gente nunca vai entregar um plano pronto para o sujeito, por exemplo, né? A gente vai perguntar o que você gosta, o que você faz, o que você topa, o que você não topa, né? E vai escutar, inclusive, sujeitos que não falam, né? Vai buscar sempre a escuta do sujeito e sempre permitir que o sujeito fale por si próprio, né? Então a gente percebe muitas, por exemplo, mães, né, que caem muito nesse lugar manicomial, escola que já quer chegar com o laudo pronto, né? Escola hoje em dia acho que é um polo disso, né? Escola junto com as clínicas ABAs são os manicômios das crianças atualmente, né? Então é Ritalina, é Venvanse em criança de menos de 10 anos, às vezes, né? E acho que a gente tem um fazer que é tão o contrário de tudo isso que a gente chega, às vezes, a ficar institucionalmente quase que isolado, porque o modo da gente fazer é muito diferente, né? Tá tudo direitinho lá nos preceitos da rede de atenção psicossocial, né? Acho que a gente não faz nada tão diferente do que está lá, né? Mas hoje em dia é tão difícil ver, né, o que isso realmente acontecendo. Claro, são CAPs e CAPs, né? Não vou dizer que todos os CAPs, porque tem CAPs muito bacanas, mas não é por causa do governo nem do Estado, é por causa da equipe, né? Então a equipe, e essas são equipes que adoecem, são equipes que, né, deixam tudo que elas têm lá no CAPS, inclusive tiram dinheiro do próprio bolso para deixar aquilo muito bacana, e tem CAPs que realmente são muito bacanas, né? Mas o que a gente vê hoje estruturalmente acontecendo, né, é o movimento contrário, né? Isso que você diz, Ricardo. A gente vê hoje, infelizmente, um desmonte muito triste, né, da rede. Acho que quando a gente está nadando contra essa maré, fica uma luta solitária, né? Uma luta muito mais difícil. O Paulo falou aqui. Mas a gente precisa encontrar, a gente precisa encontrar os solitários para a gente ficar menos solitário, né?
porque também é um intuito, né, inconsciente da sabotagem, que quem está fazendo o trabalho singular, né, de respeito ao sujeito, é como se estivesse sozinho. Então, isso também é um efeito da sabotagem da reforma, da luta, porque daí eu sinto que esse trabalho vai perdendo sentido, porque só eu faço. Né? Então, o quanto é importante a gente se fortalecer enquanto rede, enquanto serviços, porque senão a gente vai cair na burocratização do trabalho. E essa burocratização do trabalho cai justamente nisso que o pessoal está dizendo, na epidemia, né, da questão diagnóstica, da busca cessante pelo diagnóstico. Eu preciso logo saber o que o paciente tem para saber a melhor conduta. E assim, você está falando da questão das clínicas, né? O quanto hoje, por favor, gente, o diagnóstico ele é importante para nortear o cuidado. Eu não estou dizendo isso. Os processos de trabalho também são importantes, né? Eu, quando trabalhava na gestão, é uma das coisas que eu priorizava. A gente precisa ter um serviço organizado, monitoramento desses usuários, do cuidado. Mas a questão é quando o processo de trabalho administrativo ele se torna o principal e aí há uma burocratização do trabalho que impede a criatividade, né? Agora, você vê, a gente vive hoje um momento da mercantilização do TEA, onde a gente vê, infelizmente, muitas clínicas funcionando igual ao manicômio, vendendo terapêuticas que não são necessárias para aquela criança, ou da mesma maneira. Ninguém tem a singularidade. Todo mundo tem o mesmo projeto institucional. Uhum. E aí a mesma lógica do manicômio, quando as famílias iam visitar o manicômio, onde recebiam as famílias era tudo muito lindo, florido, né, cheiroso, e aí falavam, não, ele é assim mesmo, olha, sabe o que é família? Para ele é importante ele ficar aqui 5 anos, igual hoje. Olha, mãe, sabe o que é? Para ela é importante fazer 40 horas semanais de aba. Então, é a mesma lógica, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado. Não estou dizendo que as clínicas são todas antiéticas, não é isso? Mas existe isso. Existe a mercantilização do TEA. E a gente tem que ver qual é a lógica do nosso trabalho, porque se a gente não tomar cuidado, a gente reproduz a lógica manicomial trajada de luta antimanicomial. Então, é meio contraditório. E a gente precisa respeitar a singularidade do sujeito. Porque também tem uma coisa, sabe, que é muito comum? O usuário entra em crise. Primeira coisa que a gente fala, será que parou de tomar o remédio? Quer dizer, tudo bem. Agora, será que ele não parou de tomar o remédio porque já estava em crise? Porque ele teve uma decepção amorosa? Porque ele teve uma frustração? Enfim, né? Acho que é assim, por que a gente sempre tem que olhar para a medicação? Ou outra coisa, entrou em crise, qual medicação a gente vai mudar? Não que a medicação não seja importante, não é isso. Mas por que sempre é a ferramenta mais importante? Por que sempre é a primeira a gente pensar? Cadê as outras terapêuticas? Cadê o cuidado? Cadê a relação afetiva? Que é justamente onde se constrói a possibilidade, sabe? A potencialidade. Uhum. E acho que a lógica manicomial está inclusive nisso, né? Nessa primazia do saber médico acima de todos os outros saberes, né? Então, quando a gente pensa nesse tipo de diagnóstico, né? Autismo, TDAH, enfim, todos esses, né? Eles estão no DSM, né? Ou no CID, e eles são diagnósticos médicos, né? Eles são diagnósticos úteis para algumas coisas, mas eles são médicos, né? Esse é o saber médico que está sempre em primazia e acho que isso é uma das coisas mais difíceis da gente quebrar, né? Na reforma psiquiátrica. Eu escuto muito de pessoas que trabalham na rede que é assim, o médico falou, todo mundo quietinho, né? O médico falou, deu as instruções, sendo que é uma equipe né? Uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, então todos os saberes estariam ali teoricamente, no mesmo patamar de importância, né? E não é isso que a gente vê acontecendo. Então, a gente tem muitos atravessamentos por conta dessa lógica médica, que muitas vezes eu vejo, inclusive, muitos psicólogos, né, utilizando dessa lógica. E eu acho que, assim, não é uma lógica inútil, mas nós não somos médicos, né? A gente não está aqui para trazer esse diagnóstico e sanar um sintoma, né? A gente está aqui para escutar o sujeito. E quando a gente coloca um diagnóstico, muitas vezes ele serve ali como uma rolha, né? A gente não escuta o sujeito depois disso. Então eu fiz isso por causa do meu autismo. Ah, foi o meu TDAH, né?
E aí o próprio sujeito se coloca, né, nessa lógica manicomial. Né? Então a gente vê a busca ativa do sujeito também por diagnósticos, né? Porque hoje em dia é a forma que ele encontra que ele diz, pô, então eu vou ser tratado se eu tiver um diagnóstico e eu preciso buscar esse diagnóstico. E muitas vezes ele já tem na cabeça o diagnóstico. Então, quantas vezes, né? Todo mundo aqui que é psicólogo já teve alguém que chegou no consultório, porque eu acho que eu tenho TDAH. Eu acho que você vai me dar um diagnóstico de TDAH e tudo vai se resolver porque eu vou ter TDAH e agora vai estar tudo bem, né? Sendo que o diagnóstico é o começo de um tratamento, não é o final, né? E as pessoas elas sentem que vão ter essa calma, né? Porque hoje em dia a lógica que circula é essa, né? Então a gente poder sempre furar esse discurso, né? Acho que esse é o nosso trabalho, né? Furar essa busca incessante, né? Então, o que esse nome vai te trazer, né? Além de mais um nome, além de mais uma palavra no seu vocabulário, né? Sobre você. Será que é isso mesmo? Então, acho que a gente, nesse trabalho de formiguinha, né, Ricardo, a gente poder fazer aí vãos nesses muros mentais, né, que todo mundo tem. E é um trabalho enorme. Claro, é muito mais fácil cair nessa burocratização. Pô, seria muito mais simples, muito menos angustiante, né? A gente dizer, não, é isso, eu sei o que você tem isso, e para se curar você vai fazer assim, né? Seria muito mais tranquilo fazer isso, mas a gente escolheu, né? Acho que a gente escolheu eticamente um caminho oposto a isso, né? Um caminho de implicação do sujeito, né? Que o sujeito dá a própria palavra para o que ele tem. E não traz de um livro que veio dos Estados Unidos, que alguém inventou um nome de sei lá o quê, né? De novo, não dizendo que isso é inútil, mas qual que é o sentido para o sujeito, né? Da gente colocar esses nomes, né? Coisas a se pensar. O Gabriel, então, o diagnóstico, né, ele é importante para a gente poder pensar o manejo no sentido, e sem esquecer a singularidade. Então, por exemplo, uma coisa você vai cuidar de um paciente que está psicótico, você vai cuidar de um paciente que tem uma crise de ansiedade, outra coisa de quadro depressivo. Você falou, quando vira o fim. Mas sabe, eu percebo, até alguém comentou aqui, que existe um desejo, eu percebo isso, sabe? De novo, essa lógica de poder. Né? Nos serviços, só tem uma especialidade que é chamada de doutora, que tem, inclusive, nas pastinhas, doutor. Né? O resto, mesmo sem ter doutorado. Então, ainda tem esse saber médico como sendo soberano, culturalmente histórico, inclusive por isso, inclusive, que eles também são mais valorizados, até economicamente, do que outras formações. Agora, o que eu percebo também, que é um risco muito grande? As formações, em geral, elas são formações, isso até é uma pesquisa lá da saúde coletiva, a gente vai até publicar um artigo sobre isso. As formações hoje, elas são formações voltadas para atender a necessidade do mercado e não a necessidade da população, da comunidade. Então, o que as formações focam hoje, principalmente? Em ensinar profissionais a saber os diagnósticos. Ensinar profissionais a dar diagnósticos. É isso. Ensinar profissionais a não perceber a singularidade. Ensinar profissionais a fazer o atendimento clínico tradicional com o foco na individualização. Porque, olha só, quanto mais eu focar na individualização, menos poder coletivo eu tenho. Quanto menos poder coletivo eu tenho, menos força do coletivo eu tenho para a transformação. E mais sujeitos passíveis de dominação. Quanto mais profissionais normatizadores e copiadores eu tiver, mais reprodução do diagnóstico, e mais medicação e mais poder médico centrado nesse sujeito. Quanto mais diagnósticos, mais terapêuticas vendáveis eu tenho. E assim vai. Então, a gente precisa ter esse raciocínio crítico e fomentar o trabalho que os CAPs fazem ainda assim, e a base da luta antimanicomial nasce daí, da emancipação do usuário, da lógica horizontal, que é justamente o trabalho que vocês fazem na Casa do Todos, e muitos CAPs fazem por aí também, que é do respeito à singularidade, da lógica horizontal e do protagonismo do usuário. Quem que vai ser mais protagonista da vida dele, se não ele?
Como que eu vou discutir um projeto terapêutico singular sem ele estar inserido? Então, o que eu percebo também é que, por conta da burocratização que já vem desde as formações, então eu me formo um burocrata, reproduzo trabalhando como um burocrata a fim de encontrar diagnósticos, coloco metas de produção, e aí esses que seriam profissionais da luta, transformadores sociais, se tornam burocratas reprodutores da lógica normatizadora e da lógica manicomial. Então, a gente precisa fomentar as práticas da clínica ampliada, ampliar os horizontes de cuidado, ampliar a criatividade, ampliar os espaços de cuidado, que é muito o que vocês fazem. Por isso que é a temática da nossa live. As práticas extramuros, as práticas de reabilitação psicossocial, né? As práticas de cuidado ao sujeito, nem digo de tratamento aos sintomas, de cuidado ao sujeito. Esse tem que ser o nosso foco. Com certeza. Eu acho que é isso, né? A gente, da Casa do Todos, a gente trabalha, né, tanto dentro da casa, mas a ideia é que a casa é uma passagem, né? Então a casa também não é totalizadora do tratamento. A gente nunca vai falar, não, o seu tratamento é aqui, você vai se tratar aqui e a gente vai te dar todos os serviços que você precisa. Não, né? Assim como o acompanhamento terapêutico, que é o que eu faço, né? A gente trabalha para que um dia o paciente, o atendido, talvez nem precise mais da gente, né? E isso é libertador, isso é cuidado em liberdade e em direção à liberdade, né? E a uma plenitude de uma autonomia possível para essa pessoa, né? E isso nunca vai acontecer se essa pessoa está sendo falada, né, pelos discursos que permeiam todo mundo, né? Então, claro, a gente vai chegar uma mãe, a gente vai escutar a mãe vai querer que a gente faça, né, 20 horas com o paciente, vai querer que a gente fique lá e que a gente assista ele, né? E até a gente poder entender qual que é a demanda desse paciente, né? O que ele traz para a gente, né? Sobre ele, né, e sobre o que ele entende do sofrimento dele, a gente nunca vai conseguir criar algo, né, possível para ele. Acho que é isso, e isso requer uma abertura e uma suspensão ali do tempo, né, que às vezes acho que é o que falta muito na rede, né, poder ter essa suspensão de dizer, bom, agora a gente vai esperar e ver o que vai acontecer. Eu não vou te falar antes o que vai acontecer, não tem como eu falar antes o que vai acontecer, né? E acho que isso é muito angustiante. E tem até um livro, né, do Jean Oury, chamado O Coletivo, né, que é um livro que diz muito sobre o nosso fazer da Casa do Todos, e ele traz uma ideia que é o motor imóvel, né, dessas instituições hospitalares, de muitas dessas instituições mais burocratizadas, que é isso, eles criam ali um motor que é imóvel, que ele está funcionando lá, mas que está fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e não sai do lugar e não, muitas vezes não faz, né, um tratamento efetivo, né, para aquela pessoa, porque principalmente no lidar com psicoses, né, a gente precisa de um tratamento que seja criativo, necessariamente. Acho que a criatividade é uma parte essencial, né? E ter uma margem ali para você poder apostar em algo que nunca foi feito, né? Acho que na Casa do Todos chega a ser um pouco radical, quer dizer, bem radical, e eu amo isso, né? Que é essa aposta, primeiro, no sujeito, né? Coisa, a mãe diz, não, ele não vai conseguir fazer isso, né? E a gente diz, bom, ele já fez, né? Então é muito legal quando a gente consegue apostar no sujeito e ele apostar nele mesmo, né? Mas isso requer um tipo de abertura institucional, né? E clínica que esse tipo de burocratização achata, né? E isso se perde. Então, quando a gente vê CAPs que conseguem fazer isso, é sempre, né, com muita luta e muito suor dos trabalhadores, né? Inclusive, hoje, essa semana também é uma semana para celebrar os trabalhadores da saúde mental, que sempre foram a cabeça desse movimento antimanicomial, né? Acho que uma salva de palmas para todos os trabalhadores da saúde mental que, né, que hoje em dia estão trabalhando
exaustivamente para tentar parar alguns retrocessos, né, e lutar contra a gestão, tá sempre lutando, né, para conseguir dar um tratamento de qualidade para as pessoas e se frustrando muito nesse processo, né, acho que é o que tem chegado até mim. Hoje em dia é muita frustração, é muito suor, luta que acaba, né, numa parede, e aí é isso, né, quem gere as CAPs hoje em dia em São Paulo são empresas privadas, organizações OS, né? Então, necessariamente eles vão estar buscando uma outra coisa que não é a emancipação do paciente, né? Que às vezes pode ser o lucro, ou acho que só o lucro mesmo, né? O lucro e o lucro. E a deixar tudo mais prático e enxugado, né? Aquela coisa de empresa mesmo, né? Que não é a lógica da saúde. Então, acho que hoje eu vejo as pressões envolvidas, né? Tanto a segurança, no caso da questão de drogas, e a pressão do sistema privado, né? Em cima do sistema público. Porque quem que recebe esses pacientes egressos, né, do sistema público, né? Os planos de saúde, os hospitais privados, né? Então a gente tem aí esse movimento que não é à toa, né? E que não é sem intenção. Então é isso, né? A gente vê esse achatamento acontecendo, que é triste. Precisa dar errado, né? Os CAPs eles precisam dar errado. Porque, assim, tá tudo entrelaçado. Porque, como é bonito de ouvir essa questão da emancipação do usuário, né? De fato, a gente tem que trabalhar para a emancipação desse sujeito, que é justamente o que o manicômio fazia no oposto, que era a anulação da existência do sujeito. Eram pessoas que perdiam o seu lugar no mundo. Então, até que você fala do motor imóvel, é um motor imóvel que não sai do lugar, mas que tem um objetivo, né? O objetivo de anular e de moer os trabalhadores e de não emancipar esses sujeitos. Então, o burnout, por exemplo, ele tem uma sobrecarga física e a sobrecarga mental, ela está muito ligada aos quadros de burnout, principalmente aos aspectos de frustração. Então, você vai trabalhar no serviço da reforma, da luta para emancipar o usuário, e aí o que você depara? Com uma lógica produtivista, numa lógica de meta quantitativa, numa organização institucional, que é uma organização igual do mundo corporativo. Então, o seu serviço ele tem que funcionar da mesma lógica que o outro serviço, tudo vai se engessando, e de novo, e aí vai caindo nessa mesma lógica do engessamento, só que aí não é mais o muro físico do manicômio, é esse muro, né, do encarceramento da lógica de emancipação, que é a reprodução da lógica manicomial, né? Então, até tem um colega que estava dizendo aí, né, da questão de que muitos diagnósticos também, só pegando um gancho aqui, essa questão do capital, né, como está tudo envolvido. Então, você vai perceber o diagnóstico de TEA é muito comum, dois extremos. Ou principalmente classes sociais mais precarizadas, que precisam desse diagnóstico para ter uma fonte de renda e benefícios, e o oposto também, que é a negação do diagnóstico. Ambos são prejudiciais, né? O quanto também a gente... Eu estava falando disso ontem na aula, né? Falando da questão da saúde mental da infância. O quanto a gente vai vendo crianças sendo diagnosticadas com TEA com 7 anos, 6 anos, antes nem perceber o risco do desenvolvimento, o quanto a gente não percebe também a lógica da prevenção. Então, porque as pessoas elas precisam ter doenças para elas serem medicadas, para elas não se emanciparem, para elas ficarem nesse lugar. E aí algumas pessoas fazem uso mesmo do diagnóstico, inclusive como lugar de pertencimento. E até de justificativa e de desresponsabilização social, desresponsabilização da escola, de pais, e assim vai. Então a ideia justamente mesmo principal para mim de um CAPS, assim como a Casa do Todo, sim, é ter os processos de trabalho bem organizados, é ter um monitoramento, é ter uma organização de equipe, mas o principal é a lógica horizontal e o trabalho na potencialidade criativa da transformação. Por exemplo, o que eu vejo? Estou falando, a grandíssima maioria dos CAPs existe uma assembleia protocolar, porque precisa ter assembleia mensal, mas chega lá uma passação de recados.
Não é de fato uma assembleia deliberativa, onde os usuários votam, têm o mesmo poder de voto que os trabalhadores, percebe? Onde eles vão decidir os grupos que vão fazer no CAPS. E aí, essa clínica, que é a clínica real da luta, que é a clínica que nasceu a reforma psiquiátrica, ela vai se tornando uma clínica utópica, né? Uma clínica que não funciona, que é teoricamente que não funciona. Não, pelo contrário, essa é a que funciona. Uhum. Vivemos um momento bastante preocupante, né? Aí você tá falando né, na Casa do Todos a gente tem um tipo de uma assembleia, né, que chama clamo. E aí a gente faz com os atendidos o clamo, que é eu pergunto, eu reclamo, eu agradeço, eu compartilho e tem também uma troca de cartas, né? E é muito legal, né, que eles podem reclamar, né, do que acontece lá ou sugerir. Tem muitos atendidos que gostam de sugerir, então, saídas que a gente vai fazer, ou oficinas, né? E acho que é isso, a gente está uma coisa que me chama muita atenção na Casa do Todos é que a gente tem eles, né, trabalham com um rigor ético, né, que é esse que eu estou falando, de não ficar dando diagnóstico para as pessoas, né, sempre tratar pelo sujeito, né, inclusive se for para dar o corte, né, mas é um rigor ético, mas não existe rigidez. Né? Então, a gente tem os nossos processos, a gente tem o nosso rigor, mas a gente não tem rigidez e a gente não tem esse apego ao processo. Então, se a gente precisar mudar o processo, a gente vai mudar. Né? Se for isso que a gente precisa para encaixar ali aquele paciente na estrutura que existe lá, é o que a gente vai fazer. Né? Então, acho que... E o rigor se mantém, e isso é parte do rigor, né? Que a gente tem de sempre tá se revendo. E é muito mais difícil, né? Porque a gente tem que estar sempre alinhado, né? A gente tem que conseguir comunicar a equipe de alguma coisa que está acontecendo, mas o que eu percebo é um trabalho que vale muito a pena, né? Porque, de fato, as pessoas que entram lá se estabilizam. Né? De fato, a gente consegue fazer algo novo ali que cria uma possibilidade para aquele paciente. Então, é algo que é muito mais trabalhoso, às vezes, do que, né, seguir protocolos, mas que vale muito a pena em termos clínicos, né, em termos dos sujeitos. E a gente fica bem feliz, né? Acho que agora a gente está nesse movimento um pouco de entrar nessa discussão política, porque a gente percebe que o nosso fazer e esse rigor que eu estou falando é muito político, né? Então, a gente tem, às vezes, receio de entrar nessa questão partidária, né? Tipo, como a gente é um instituto, né? Então, a gente não quer entrar em muitos embates e acho que a gente vem sendo provocado, né? A entender o nosso fazer como extremamente radical, né? Em termos antimanicomiais, extremamente político, né? Porque, olha, existe um lugar possível para isso, é possível. Então, por que não está sendo feito? E é possível na Casa do Todo só porque a gente não é determinado por entes públicos, né? Porque a gente tem a possibilidade, e que bom, né, de fazer essas coisas de uma forma aberta, sem ter que ver o que o Tarcísio ou que o Nunes estão pensando e querendo que a gente faça, né? Ou sem ter essas intercorrências do poder médico. Porque sim, a gente tem médicos na equipe. Inclusive, uma delas aqui comentou, a doutora Carmela, né? E não são pessoas que sequestram todo o saber para eles, né? Não são pessoas que falam, todo mundo cala a boca, né? São pessoas que estão na horizontalidade com todos nós, né? Então, eu acho que é muito complicado, né? A gente dizer, bom, então o CAPS não funciona porque é ruim, né? Porque não dá certo, que pena, não deu certo. Sendo que, né, se a gente lê a cartilha de novo, convido a todos a lerem a cartilha do SUS e da rede de atenção psicossocial, porque é linda, é maravilhosa. E se aquilo fosse seguido, a gente estaria já quase na Dinamarca. Né? Então, assim, não é pela legislação, né? Realmente é uma falta de vontade política e eu acho que eu vejo isso em
quase toda a classe política, né? Por exemplo, ontem, ninguém falou nada sobre a manifestação, né? A gente não vê nas grandes mídias sair nada sobre isso, né? Não interessa politicamente falar sobre a luta antimanicomial nesse momento, né? Então, que pressões que estão existindo? Quais são os interesses, né? É porque tem essa pressão, né, da questão mercantilista, principalmente envolvida na segunda indústria que mais lucra no mundo, que é a indústria farmacêutica, só atrás da indústria de armas, né, a indústria bélica. Então é tão bonito de ouvir isso, né, da lógica mesmo horizontal da casa do todo, porque eu acredito muito nos CAPs. Eu sou um defensor dos CAPs. Eu me recuso a dizer que os CAPs não deram certo, sendo que, de fato, eles nem foram implementados da maneira que eles deveriam ser implementados. Então, e assim, o nosso trabalho é o trabalho da horizontalidade com o sujeito, que em alguns momentos a gente vai precisar ser mais firme mesmo, a gente vai ter que ter o rigor ético, o contorno, o limite ele é importante, o limite ele é terapêutico. O contorno é terapêutico, que é diferente de um engessamento e de uma burocratização dos processos de trabalho. E eu concordo com você que a saúde mental ela é política, sim. Eu estou dizendo partidária, mas ela é política. A saúde mental, o SUS, eles se fazem com políticas públicas. Se a gente não tiver políticas, tendo as políticas públicas, já é difícil. Então, é uma luta sem política, não tem como. E a gente tem que lutar cotidianamente para que os inéditos possíveis cada vez mais aconteçam. Isso que a Carmela está falando, né? Essa questão, de novo, como a gente tem que funcionar, não sermos normatizadores. Eu vejo colegas psicólogos que só atendem o paciente se ele tiver um diagnóstico. Opa, como assim? Eu sei de casos de psicólogos infantis que atendiam a criança, encaminharam para o neuropsicólogo e falaram: bom, então agora, até sair o resultado do diagnóstico, vamos parar com a psicoterapia, porque precisamos saber qual é o diagnóstico para a gente dar a continuidade. Então, a gente vive desde a formação, vou insistir nisso, a gente vive desde a formação, as profissionais são formados em senso comum, de fora da formação, com essa visão mais biologicista, naturalista, né, remediativa, na busca do diagnóstico. E aí a universidade de psicologia, ao invés de transformar esses sujeitos, reforça isso, formando trabalhadores copiadores. Né? Então, justamente esse é o ponto central. Enquanto a gente precisa se revisitar cotidianamente. Né? Então, uma outra coisa, Carmela, e isso também. A questão da internação. A internação e o CAPS-3, eles são recursos, evidentemente que são recursos. Mas o quanto lugar do CAPS, que bom, é praticamente zero. Porque a crise, o CAPS, ele é o lugar da crise. Olha que coisa, olha que contrassenso. Não sei se vocês vão concordar comigo. Na pandemia, os CAPS não puderam fazer grupos, evidentemente. E alguns usuários ficaram melhor. Porque o usuário, ele tinha que ir todo dia no CAPS. O CAPS era tudo para ele. Com a pandemia, ele provavelmente era um usuário que estava estável. Provavelmente ele tinha que ir todo dia. Aliás, ele tinha que ir todo dia no CAPS. E aí, quando o CAPS não precisa mais fazer parte da vida dele, ele foi para a vida. Eu estou dizendo de usuários estáveis. Então, aí, olha o contrassenso. Fica dentro do CAPS aquele usuário estável que não dá trabalho, e o que está em crise fica onde? Internado. Então, o CAPS, ele precisa exercer a função dele, que é a função de acolhimento à crise, da horizontalidade, do respeito à emancipação desse usuário e da reabilitação psicossocial, inserindo novas práticas de cuidado em novos lugares de cuidado, na exploração do território, gente. A vida é lá fora. O CAPS não pode ser tudo na vida de uma pessoa, assim como a casa do todos não é. Sabe? Porque se nós, enquanto unidade, formos tudo para a vida desse usuário, nós não estamos fazendo o nosso objetivo. A gente está institucionalizando o sujeito no CAPS. E isso também é uma prática manicomial velada. Uhum. Então, eu nem gosto muito do termo alta do CAPS, né, porque é o tratamento, mas assim, a passagem dele para outros lugares, ela faz parte do cotidiano. E ela tem que ser feita desde
do começo, ali, desde a da primeira melhora do sujeito. Não esperar quando ele está hiperestável. Mas é difícil. Por que é difícil? Porque você pega um psicólogo, ele tem de referência, às vezes, 60, 80 pessoas de referência. É difícil conduzir singularmente o cotidiano. Então, percebe? Eu tenho, eu não monto a rede, eu burocratizo para dizer que não funciona. Fora, não sei se foi a Carmela que disse, essa questão das redes sociais. Ah, esse aí é CAPS. O CAPS está todo. É, tá rolando muito de CAPS, né? As pessoas na internet hoje em dia têm muito acesso, né? Então, muitas vezes pessoas neurodivergentes viram chacota, né? Existem também pessoas que, perdão, que são neurodivergentes, mas conseguem fazer um conteúdo ali que não é chacota também. Acho que a gente também tem que valorizar isso. Mas hoje em dia o discurso, né, que tá rolando por aí é muito perigoso, né? E acho que isso nos convoca cada vez mais a participar, né, dessa luta que a gente já faz todos os dias dentro, mas que a gente precisa fazer, né, uma força no outro sentido, porque a força que está empurrando é muito forte, né? Tem todos os entes do Estado praticamente estão alinhados com isso, né? E a gente pensa, né, que um governo de esquerda que talvez seja mais progressista vai ajudar isso, não, né? Então, assim, acho que o que a gente leva de tudo isso aqui é que agora mais do que nunca, né, a saúde mental está sendo falada, está sendo trabalhada, mas é num outro sentido. Então, os centros TEA, né, que estão abrindo, que o Nunes está todo se gabando, que, meu Deus, né, na verdade, está juntando todos, segregando quase as pessoas com diagnóstico de TEA num lugar, né, para dar um tratamento parecido para todos, né, e separa eles do mundo. Né? E a pessoa só pode conviver, então, com as pessoas que têm TEA e com as famílias que têm TEA, né? E cadê a diferença nisso, né? Por que você vai colocar todos num canto se já tinha um CAPS e J? Do que eles podem transitar entre diferenças, né? E diferentes crianças com diferentes diagnósticos ou não, né? Para que você vai criar um centro só para isso? Se não é uma pressão mercantil da coisa, né? Como é muito lucrativo esse diagnóstico. Então, a gente está vendo hoje em dia muito forte, né, esses discursos sobre saúde mental, mas num outro sentido. Né? Bom, agora a gente já tem todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem depressão, você vê vídeos, né, na internet assim, se você tem essas 5 coisas, você tem TDAH. Se você faz essas coisas, você tem TDAH. Né? E olha como o manicômio ele se moderniza. Né? E olha como ele faz hoje em dia. Qualquer um pode ser o seu próprio manicômio. Né? Basicamente, está todo mundo se autodiagnosticando. As pessoas chegam já querendo diagnóstico. E para quê? Né? E por que as pessoas não chegam mais buscando sanar o seu sofrimento? Agora só querem nomear, né, o que as fazem não responder às demandas, né, da vida impostas por aí. Então, é muito difícil, né? Hoje em dia a gente está nessa luta mesmo, né? Acho que a luta agora está mais difícil. Olha, eu vou dizer uma coisa que talvez seja meio... Eu digo que os transtornos mentais, né? O maior problema dos transtornos mentais e do sofrimento mental grave, né, é o estigma. É o estigma. O grande peso que se dá, e você vê essa coisa do CAPS, por exemplo, você pega um CAPS-J, né, infanto juvenil, é um problemão, porque assim, que moleque que vai querer ir no CAPS, sendo que se ele frequentar o CAPS, todo mundo vai falar, você é de CAPS, né? Então, assim, virou-se de novo um manicômio, igual era, esse aí é o 13, né? Esse aí é Pinel, igual tinha lá no Rio, né? Que era referente ao Pinel, então virou essa questão estigmatizada. E esse é o maior manicômio mental, né? Assim, um manicômio, de fato, é um manicômio mental. Que é esse manicômio que estigmatiza,
é esse manicômio que rotula, que exclui, que minimiza, e é um manicômio que, quando na figura do trabalhador, que busca incessantemente pelo diagnóstico, que tira as possibilidades do sujeito, que não trabalha na lógica horizontal e que não permite a emancipação do usuário. Então, a luta ela tem que ser cotidiana e cada vez mais forte contra todas as formas de manicômio. Todas as formas de manicômio. Principalmente os manicômios mentais. Acho que esse é o principal objetivo nosso. Sim, eu acho que com isso, Ricardo, com essa sua fala, né, a gente pode se encaminhando para um encerramento aqui, né? Acho que a gente passou aqui por cima aí dessas questões que são atuais, né? Mas nem tanto, né? A luta antimanicomial começou lá por volta dos anos 60, 50 e continua até hoje, né? Mas eu acho que hoje, no contexto atual do Brasil, de 2025, a luta está mais difícil, as pressões estão mais fortes, né? Acho que a gente vem aí numa onda de desmontes da rede de saúde mental, e quando a gente pensa, né, bom, somos uma instituição privada, então, teoricamente, essas decisões que são para a rede não nos afetam, mas nos afetam, né, porque os pacientes que podiam estar vindo aqui para casa do Todos estão indo para, sei lá onde, sendo internados em lugares que às vezes nem deveriam existir, né, comunidades terapêuticas, leitos de internação, né, CAPS fechando, a segurança invadindo a saúde, né? Então a gente vê hoje em dia no tratamento, né, dos fluxos da Cracolândia, né, ou dentro, né, daquele território, ouvi relato de policial entrando em CAPS, né, que não pode, ouvi vários relatos de internação compulsória, né? A galera nem sabe para onde vai. Terapia no chat GPT, né? Acho que é isso. A gente tem tantas dificuldades hoje em dia, né? E tá tão em ebulição agora que acho que não tem nada mais importante do que a gente tá todo mundo, né? Convido todos aqui, né? Que são da psicologia, da área da saúde mental, a também estarem nessa luta, mesmo não estando na rede pública, né? Porque eu acho que a rede pública não está dando conta sozinha de carregar isso, né? Os trabalhadores estão todos muito cansados e muito frustrados e muito sem esperança, né? Mesmo que a esperança nunca acaba, é impressionante. Então é isso, né? É um convite, é uma convocação a todos. Quer dar mais uma palavrinha aí, Ricardo? Não, acho que é isso mesmo, né? Se a gente poder persistir, a luta ela se faz no cotidiano, é no dia a dia mesmo, né? E sempre pensar o nosso exercício não está sendo um exercício manicomial, né? Por mais sutil que seja. E só agradecer novamente, parabenizar o lindo trabalho que vocês fazem lá, viu? Fico muito feliz de poder fazer parte dessa live hoje com vocês, muito honrado pelo convite, né? Dentre tantas pessoas com um olhar aí horizontal, que fazem parte do cotidiano de vocês pensarem em mim. Obrigado mesmo, viu? Obrigado a todo mundo que veio. Espero que a gente possa fazer outros trabalhos juntos, né, Gabriela? Que a gente conversou um pouquinho. Então, foi um enorme prazer. Olha, deixar a gente fica falando até as 4 da tarde aqui, né? Muito obrigada. Foi uma honra compor com você essa discussão. Com certeza vamos fazer mais, né, lives ou, enfim, outras coisas que vem aí. E espero você um dia para uma visita na casa do Todos, tá? Acho que é só isso que falta. Não, falta mesmo. Falta mesmo. Deixa chegar agora as férias da faculdade. A gente combina de eu ir lá um dia, mas vamos pensar outras propostas juntos. Foi muito bom. Muito bem conduzida. Te agradeço demais pela condução também de hoje e pelo bate-papo aqui com todas, né, que estavam presentes. Né, Carmela, imagina, parabéns para nós, né, porque vocês foram construindo também aí o nosso diálogo, direcionando, foi muito importante. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigada a todos. Tchau, tchau, pessoal.